Esse provavelmente é o pior clareador de manchas da pele que existe por ser extremamente perigoso. E muitas vezes você pode estar usando ele sem saber. Praticamente todo mundo que sofre com as hipercromias, que são as manchas mais escuras na pele, já usou ou então usa esse produto. Infelizmente, ele ainda é muito receitado por diversos profissionais. Ele promete resultados rápidos, mas o preço que a sua pele pode pagar pode ser alto demais. Você já sabe qual é o produto, o ativo ou a substância que eu estou falando? Bom, nesse vídeo eu vou te revelar qual é esse clareador, qual é esse ativo, por que ele é o pior na minha visão e por que pode ser tão perigoso. A gente vai ver, os riscos e as reações na pele que podem ocorrer por conta da utilização desse produto. E eu vou te falar também como você pode substituir para poder parar de usar ele e ainda assim conseguir clarear a sua mancha. Eu já vou logo começar acabando com esse possível mistério, porque eu não gosto muito disso não, viu? O ativo ou clareador em questão que eu estou falando é a hidroquinona. A hidroquinona é um derivado do fenol e era comercializada como protetor solar. Só que aí foi percebido que ela promovia um efeito clareador despigmentante na pele. E aí ela começou a ser utilizada como clareador e isso já tem mais de 50 anos. É considerado o tratamento de primeira linha, se tornou inclusive referência ao tratar melasmas, manchas solares e até hiperpigmentação pós-inflamatória. Ela age inibindo a produção de melanina, que é o pigmento que dá cor à nossa pele, por inibir a enzima tirosinase. Para ser mais específica, ela impede a conversão de dopa em melanina, além de provocar também mudanças estruturais nas membranas das organelas dos melanócitos, acelerando a degradação dos melanossomas, ao mesmo tempo em que ela afeta também o metabolismo celular das membranas lipoproteicas das organelas ali citoplasmáticas, fazendo com que elas se rompam. Isso significa que o melanócito ele pode se tornar disfuncional ou até morrer por causa desse dano ali naquela organela. Tem alguma coisa no meu olho. E por ser tão eficaz nesse processo que a hidroquinona se tornou tão popular. Mas nem tudo que parece incrível de fato é e nem sempre é realmente seguro, não é verdade? O que muitos não sabem é que apesar de ser muito prescrita, a hidroquinona ela já foi proibida em vários países, como os da União Europeia, por conta dos riscos associados ao seu uso. E aí vem a pergunta, se ela é tão boa, por que esse alerta global sobre o seu uso? E é isso que eu vou te explicar agora e você vai entender direitinho. Podemos dizer que a hidroquinona desempenha o seu papel despigmentante de clareamento da pele pela sua ação melanocitotóxica, causando a diminuição da quantidade de melanócitos de células e também pela sua ação direta sobre a tirosinase, o que vai diminuir a produção de melanina. A hidroquinona ela pode causar desde reações leves, como irritação, vermelhidão, ressecamento, e se fosse só isso, tudo bem, porque muitos outros medicamentos, muitas outras substâncias também promovem essas reações. Só que as reações não param por aí não. A hidroquinona ela pode causar complicações bem mais graves. Dos riscos mais graves estão descritos leucodermia, ocronose exógena e dermatite de contato. Calma que eu vou explicar cada uma dessas. A leucoderma é uma condição caracterizada pelo aparecimento de manchas brancas na pele. Há estudos que sugerem que a hidroquinona cause uma conversão da tirosina em produtos de oxidação de elevada toxicidade, como os radicais livres, que vão iniciar uma cadeia de reações de lipídios com consequente lesão irreversível das membranas lipoproteicas dos melanócitos, produzindo a morte dessa célula. Isso leva a uma toxicidade direta aos melanócitos, causando a destruição dessas células e, consequentemente, clareamento da pele, que na maioria das vezes é irreversível. Quanto mais tempo de uso, mais isso pode ocorrer. E aí imagine, se livrar de uma mancha escura, mas ficar com uma mancha branca que não tem cura. A outra complicação que eu falei é a ocronose exógena. É quando ocorre o escurecimento da pele com aparência azul acinzentada. Isso ocorre por causa da oxidação da hidroquinona, que vai levar ao acúmulo de polímeros tóxicos na pele, também associada ao uso prolongado e altas concentrações do produto. Já a dermatite de contato, que é uma reação inflamatória que se manifesta por vermelhidão, coceira, descamação ou até formação de bolhas, é causada pela hidroquinona por ser um composto químico muito irritante.
Por isso ela pode, desencadear mais facilmente essa reação alérgica ou então, outros processos inflamatórios em pessoas que têm uma pele ali mais sensível. Além dessas complicações, pode ocorrer também hiperpigmentação rebote. Então, ao invés da gente melhorar aquela mancha escura, ela se intensifica. Pode ocorrer danos à barreira cutânea com ressecamento, descamação, sensibilidade aumentada, sensibilidade ao sol também e um potencial cancerígeno. O potencial cancerígeno, para mim, sem dúvida, é a maior complicação que a hidroquinona pode causar. A gente usa uma substância para poder melhorar uma condição simples que a gente tem na pele e ela pode resultar em uma das doenças mais temidas que existe. É complicado, né? Mas aí, depois de tudo isso, você deve estar se perguntando: sim, Nath, mas por que ela é tão prescrita por profissionais? E a resposta é bem simples. A hidroquinona ela é muito prescrita por conta da sua eficácia. Eu também não posso mentir aqui para você só falando que a hidroquinona é terrível. Não, eu tenho que falar a verdade, né? A hidroquinona ela funciona muito bem, ela funciona rápido e em alguns casos ela é vista como a única solução, principalmente para manchas muito resistentes. E aí eu te pergunto, o que é que as pessoas mais buscam? Algo que dê resultado e dê resultado rápido, não é verdade? E a hidroquinona, infelizmente, eu tenho que falar que ela faz isso. Só que tem seus riscos e pode ser um risco bem alto. Me diga aí nos comentários se para você vale a pena esse risco. Um outro problema é o uso indiscriminado e sem orientação adequada. Muitas pessoas compram o produto com hidroquinona sem receita porque ele é vendido livremente na farmácia e aí é um outro erro gravíssimo. E as pessoas acabam utilizando ali de qualquer jeito, de qualquer forma, por longos períodos. E aí a gente tem maior risco e incidência desses efeitos colaterais. Vale lembrar que mesmo com acompanhamento e usando conforme as recomendações profissionais, essas intercorrências elas podem acontecer e elas acontecem, mas sem o uso, sem orientação, sem indicação, tudo isso aqui ainda fica muito pior. Eu particularmente prefiro um tratamento mais longo e mais seguro, então eu não indico o uso da hidroquinona. A gente tem recursos muito bons e sem tanto risco, e eu vou falar sobre isso. Inclusive, se você quiser opções mais seguras para poder tratar a sua mancha de forma personalizada, eu consigo te atender online. Aí eu vou avaliar o seu caso e te ajudar com os cuidados diários que você precisa ter, manter, para poder tratar a sua mancha de forma bem específica e de acordo com a sua realidade. Tudo isso após uma conversa só eu e você. Caso você esteja precisando e quiser a minha ajuda, veja o primeiro link que está na descrição desse vídeo. Agora vamos entrar numa parte mais prática. Como saber se um produto tem hidroquinona? Porque nem sempre vem esse nome bonitinho lá no produto, não. Então leia o rótulo. A hidroquinona ela aparece com outros nomes, como dihidrobenzeno ou quinol. Além disso, fique atenta aos produtos manipulados e indicados para clareamento. Sempre pergunte ao profissional se o ativo ele está presente. Se você já estiver utilizando produtos com hidroquinona, tem alguns sinais que podem indicar que a pele ela não está reagindo bem. Então observe esses sinais. Manchas escuras persistentes, irritação constante, ou então sensação de que a pele ela está viciada no produto, sensibilidade aumentada e mancha branca. Caso esteja utilizando e perceba alguns desses sinais, pode parar de utilizar e trocar o produto. Isso vai ser mais seguro para você. Então presta atenção aí nos sinais e qualquer dúvida interrompe o uso. Aliás, se você estiver utilizando um produto com hidroquinona, não espere vir a reação, não. Já pare de utilizar e substitua pelos produtos que eu vou falar aqui. E aí, depois desse balde de água fria, a boa notícia é que existem alternativas seguras e eficazes para poder substituir a hidroquinona. Alguns ativos como arbutin, belides, ácido tranexâmico, niacinamida, ácido fítico, vitamina C, resveratrol apresentam resultados excelentes e têm menos risco à sua saúde. Esses ativos eles podem clarear as manchas de forma gradual e com muito menos chances de causar efeitos colaterais. Então, por exemplo, o arbutin é um derivado natural da hidroquinona, mas sem os riscos associados,
com eficácia comprovada cientificamente. Já o ácido tranexâmico é ótimo para tratar melasma e tem ação anti-inflamatória incrível que a gente pode utilizar também para hipercromia pós-inflamatória. O Belides, ele age em praticamente todas as fases da produção da mancha, então ele vai, apresentar resultados maravilhosos. Inclusive tem vídeo meu aqui já falando sobre o Belides. O importante é sempre buscar produtos que sejam compatíveis com a sua pele, que vá tratar a mancha e não tenha a possibilidade de trazer riscos graves. Caso você tenha dúvidas ou possa compartilhar sua experiência com a utilização da hidroquinona, coloca aí nos comentários que eu vou amar continuar conversando com você. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!